on YouTube, our church channel. Pessoal, então eu vou falar rapidinho sobre o João, uma breve apresentaçãozinha, né, para vocês conhecerem ele. O João, ele é PhD, né, ele é doutor em Química e Física, ele trabalhou e trabalha como professor há mais de 30 anos, tem uma experiência bem vasta na área de ensino universitário. Ele também é um mestre na igreja de San Diego, na Califórnia, e ele já escreveu em torno de 11 livros com o tema cristão, dentro de apologética. How many, John? 14? Ok. Na verdade, ele corrigiu, ali são 14 livros dentro dessa área de doutrina cristã, apologética, história da igreja, cristianismo e ciências, cristianismo e cultura, a cosmovisão cristã, enfim, são vários livros interessantes. Ele também é pai de 3 filhos, né? Ele falou um pouquinho da filha dele. E ele, na verdade, tem pouco tempo sobrando, de fato, que a gente aproveite ao máximo esse tempo aqui com ele, porque ele vive ensinando em vários lugares, em inúmeras igrejas, universidades, em países diferentes. Então, de fato, é muito especial a gente ter esse tempinho aqui com o John. Gostaria de agradecê-lo muito. Tudo bem? Então, vamos começar? Let's start, then. Sérgio. Okay, great. Yeah, thank you. Ok. A primeira pergunta, que na verdade quem fez foi o Nelson, é se ele tem pelo menos uma ideia de quantos judeus foram levados para o cativeiro. Eu sei que não é uma pergunta específica do livro, mas se ele tem essa ideia de qual foi esse contingente levado para a Babilônia. Okay. So the first question was asked by Nelson Miura, and he is not specifically related to the book of Daniel, but it's about the number of Jews that were taken to Babylon. If we could have an estimate number. Well, first of all, in 605 BC, it was a very small number. All that we know of is Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, and they were taken as hostages. Então, ele está dizendo que em 605 a.C., o que nós sabemos é que foi um número pequeno e que Daniel e os seus 3 amigos foram levados para a Babilônia. Then in 597, when Nebuchadnezzar came back the second time and tore down part of the wall, Ezekiel tells us it was 10,000. E ele está dizendo que quando Nabucodonosor voltou a segunda vez para lá e fez uma destruição de Jerusalém, era em torno de 10,000? Yeah, 10,000. 10 mil judeus que foram levados cativos. And then when Jerusalem was finally completely destroyed, the Bible doesn't give us a number. We don't know. E quando Jerusalém foi finalmente destruída por total, a Bíblia não nos dá um número exato dos judeus que foram levados como escravos. But it's possible eventually there were as many Jews in Mesopotamia as there were in Palestine at one point. Mas é possível que em um determinado momento na Mesopotâmia, né, região da Babilônia, houvesse um número de judeus igual ao número de judeus na Palestina. The Talmud is one of the more important Jewish collections of teachings, and there's the Babylonian Talmud. It's from Jews that were there in Mesopotamia. E a gente encontra essa informação na Talmud, né, que é um documento importante para os judeus, o Talmud babilônico, e ali a gente tem essa informação. And of course we know that many thousands came back after Cyrus conquered Babylon. E também nós sabemos, né, que quando Ciro conquistou a Babilônia, milhares de judeus retornaram para a Terra Prometida. But the evidence is more Jews remained behind than went back to Israel. Mas a evidência é que mais judeus
permaneceram na Babilônia do que retornaram para a Palestina. Ok. A próxima pergunta é se ele saberia dizer se existe algum relato, algum registro extra-bíblico que mencionasse a situação de humilhação do rei Nabucodonosor, quando ele deixou de governar e passou a viver como um animal. Se existe algum relato conhecido na história sobre isso. Mm-hmm. Yeah, so the next question, John, is about if there is the existence of any extra source that tells the story of Nebuchadnezzar's humiliation. If any source besides the Bible show that evidence. Actually, that's debatable. É discutível isso. There's a story about evil Merodach, who was I think it was his son. Tem a história do maldoso Herodoc, que era o filho dele, de Nabucodonosor, who went through an experience that would be similar to what Nebuchadnezzar went through. que passou por uma experiência semelhante à do Nabucodonosor. Some have even gone so far as to propose that there was confusion between Nebuchadnezzar and evil Merodach. E alguns dizem ainda que há uma confusão entre os dois relatos, né, entre essas duas personalidades históricas. But I think the best answer is no. Mas eu acho que a melhor resposta é não. Okay. To be careful. We should always be careful. So I think it's better to say no. A gente tomar o cuidado necessário. É melhor falar que não. Legal. A outra pergunta é, lá em Daniel 5, versículo 22, menciona que, embora Belsassar soubesse de tudo que havia acontecido com Nabucodonosor, ele não se humilhou. Daniel deixa isso claro, né, que ele mesmo vendo o exemplo de Nabucodonosor, ele não fez o mesmo. E aí um dos irmãos perguntou se Belsassar se ele nasceu antes de Nabucodonosor, ou seja, se ele teve a oportunidade de presenciar esses eventos, ou se simplesmente ele ouviu-os ou conheceu desses relatos. Mm-hmm. Okay, so the next question is related to the chapter 5, verse 22, that says that Belshazzar knew there's the story about his forefather. So he was aware somehow of what had happened to Nebuchadnezzar. So can we be sure of that when was Belshazzar born, or did he experience indeed, could he eyewitness, or he only got to know this later, this piece of information, and was eyewitness of what? Like, was he contemporaneous of Nebuchadnezzar and or? Well, let me see. First of all, his father was Nabonidus, okay? Então, em primeiro lugar, o pai dele era Nabônidos. Nabonidus did a thing called a coup. E ele fez tipo golpe de estado. And he was not legitimate heir of Nebuchadnezzar. E ele não era o herdeiro legítimo de Nabucodonosor. But he married Nebuchadnezzar's daughter. Mas ele se casou com a filha de Nabucodonosor. And so his son, Belshazzar, was the grandson of Nebuchadnezzar. Então, na verdade, Belsassar era o neto de Nabucodonosor. Nebuchadnezzar died somewhere around 570 or 575 BC. Provavelmente Nabucodonosor morreu em torno de 570, 575 a.C.
And so Belshazzar was alive for sure when Nebuchadnezzar was. Então, certamente, Belsazar estava vivo quando algumas coisas aconteceram com Nabucodonosor. But we don't really know how old he is. This scene in Daniel 5 is 538 BC. Mas nós não sabemos exatamente a idade que ele tinha. Essa cena que aconteceu com Nabucodonosor foi em 535. And he had been serving as a regent, like a regent king for, I think, as many as 12 years by then. E ele serviu como um rei, regente, quando ele tinha mais ou menos 12 anos de idade, ele começou. So he was certainly old enough to remember Nebuchadnezzar for sure. Então, ele era velho o suficiente para se lembrar de Nabucodonosor. And then, of course, his mother, E claro, a mãe dele, she's in this scene here, right? ela, in the scene, ela está Yes, nessa and cena, she's here in Daniel 5. ela está ali em Daniel 5, certo? He was her father. She knew him really well. Então, ela sabia muito bem disso. So I think we can assume that Belshazzar had first-hand knowledge, yes. Então, nós podemos assumir que, sim, o Belsazar tinha um conhecimento de primeira mão. Legal. Thank you, John. Thanks. Ok. In verse 10, it talks about the queen, verse 10 of chapter 5. A rainha é mencionada no versículo 10 do capítulo 5. That's the daughter of Nebuchadnezzar. Essa é a filha do Nabucodonosor. So you can guarantee that Belshazzar knew all these things, yes. Então, a gente pode garantir que Belsazar conhecia todas essas coisas, sim. Legal. A outra pergunta, em Daniel 10, versículo 21, o anjo diz que ele precisa voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e que nessa luta ninguém vai ajudá-lo a não ser Miguel. E o fato de ninguém ajudá-lo, acho que isso causou uma certa perplexidade em alguns irmãos, mais de um comentou sobre isso. E se o John teria algum pensamento disso, pensando espiritualmente, por que ninguém estaria auxiliando o anjo? Não sei se isso é específico demais, mas essa foi a pergunta. Okay. So the next question, John, maybe it is a bit too specific, but in chapter 10, verse 21, it says that the angel said that he didn't have the support of Michael, the archangel Michael. And this information perplexed some of the participants. Sure it does. Yeah. So is there any reason, can we think anything about this? Let me take a minute to read the context here. Ok. Ele vai ler pouquinho do contexto ali, só para ele se situar. All I can say is that the information we have here is, it reminds me of Ephesians chapter 6. Então, o que eu consigo tirar daqui é que essa escritura me lembra de Efésios capítulo 6. That there are spiritual battles going on in spiritual places of which we're not aware. Que tem batalhas espirituais acontecendo em lugares espirituais dos quais nós não temos conhecimento. But the Bible gives us very little insight into these kinds of things. Mas a Bíblia nos dá pouco insight, percepção sobre esses assuntos. So I can tell you what I've always assumed, for what it's worth. Mas eu posso dizer para vocês o que eu sempre pensei. The prince of Persia, I assume, is an angel. O príncipe da Pérsia, eu acredito que seja um anjo. And
but not a good angel, a bad angel. Mas não um anjo bonzinho, um anjo mau. And the prince of Greece, I assume also is an angel not working for the good. E eu também acho que o príncipe da Grécia não é um anjo bom, fazendo coisas boas. It also reminds me in Revelation, Também me lembra de Apocalipse, you know, there's a battle going on in heaven and Satan is trying to go charge up to heaven. He gets thrown sabe, out. né? Tem uma guerra acontecendo ali, Satanás está tentando chegar aos céus. It's Revelation 12. Em Apocalipse 12. But the Bible gives us very little information about these things. Mas a Bíblia nos dá pouca informação sobre esses assuntos. So I think maybe we should look at Daniel 12. Mas talvez a gente poderia ir lá para Daniel 12. We ask a question, how long will it be? How long will it be before it's all fulfilled? Daniel pergunta, quanto tempo levará até que essas coisas sejam cumpridas? And then in verse 9 he says, go your way, Daniel. E no versículo 9 ele diz, siga o seu próprio caminho, Daniel, Because the words are rolled up and sealed until the time of the end. porque as palavras estão seladas até o fim dos tempos. So I'm not going to answer that question, is what the angel tells him. Então Sorry. eu não vou conseguir responder o que aconteceu ali, desculpa. Sorry. I have no idea. Eu não tenho a mínima ideia. Except to say there are spiritual battles going on of which we know nothing. Uhum. Exceto dizer, né, que existem guerras espirituais das quais a gente tem pouco conhecimento. So we need to put on the full armor of God, yes? Nós precisamos colocar toda a armadura de Deus, certo? Yes. Legal. A próxima pergunta, quando Daniel teve a visão sobre as 70 semanas, se o John acredita que ele entendia que aquilo estava se referindo a anos, se Daniel tinha esse entendimento, ou isso só foi possível entender depois, interpretando a visão. Mm-hmm. Yeah, Daniel so the 9, next question, when we have this piece of information about the 70 weeks, did Daniel understand the period of time, or would he only understand this later? How can we fathom that? No, the only thing I can say, well, my answer is no. He probably had no idea what it was about. A minha resposta é não, provavelmente ele não tinha nenhuma ideia do que estava acontecendo ali. But I would go back to Daniel 9, verse 1. Mas voltando ali para Daniel no capítulo 9, versículo 1, He was reading the book of Jeremiah. ele estava lendo o livro de Jeremias. Maybe Jeremiah chapter 24. Talvez Jeremias capítulo 25. Maybe Jeremiah chapter 29. Talvez capítulo 29. It's a prophecy of 70 years, correct? É uma profecia de 70 anos, certo? And then the angel tells him, I'm not going to talk to you about 70 years. E o anjo fala para ele, eu não vou conversar com você sobre 70 anos. I'm going to talk about 70 times 7. Eu vou falar com você sobre 70 vezes 7. So I think Daniel understood this to mean 490 years. Eu acho que Daniel entendeu que isso significaria de 4 a 9 anos. And you know, how much he understood, I don't know, but it's not hard to interpret certain parts. Quanto que ele entendeu disso, eu não sei, mas talvez ele interpretava algumas partes. It says 77s to anoint the most holy one. Ele diz que 77 para ungir o lugar santíssimo. And 70 so, semanas, Bruno. 70 semanas. Yeah, so I assume he interpreted it as a messianic prophecy. Então eu acredito que ele interpretou isso como uma profecia messiânica. I'm sure you've heard of Isaac Newton, yes?
Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido sobre o Isaac Newton, certo? He wrote a commentary on Daniel. Ele escreveu um comentário sobre Daniel. I don't know if you knew that, but he did. Eu não sei se você sabe disso, mas ele fez isso. And he said that we should only try to interpret prophecy after it is fulfilled. E ele diz que nós devemos somente interpretar uma profecia depois que ela foi cumprida. I think that's a wise idea. Eu acho que essa é uma ideia muito sábia. I'm sure you have many people there in Brazil who try to say Jesus is going to come back next year or 5 years from now, and premillennialists, all that stuff. Eu tenho certeza que no Brasil você tem essas pessoas que ficam tentando adivinhar quando Jesus vai retornar daqui a um ano, os pré-milenialistas e assim por diante. So, this is just my guess. It's just my guess. Mas isso é apenas um palpite meu. He understood that this is a messianic prophecy. Ele entendeu que era uma profecia messiânica. And he understood that it involved 490 years. E ele entendeu que envolvia 490. Yeah, 70 times 7, yeah. 490 anos, né? 70 vezes 7. Beyond that, I think he took the advice in Daniel 12, which is, don't ask too many questions. E além disso, é melhor a gente seguir o conselho de Daniel 12, né? Não fique fazendo muitas perguntas. Because the prophecy will fulfill itself. Porque a profecia vai se cumprir. So I don't know how much Daniel understood. Então eu não sei o quanto de fato que Daniel entendia. Thanks, John. By the way, some of the prophecies in Daniel happened during his own lifetime. E por sinal, algumas das profecias de Daniel aconteceram na sua própria vida, no seu período de vida. For example, in Daniel 2, it talks about the head of gold and the chest of silver. Por exemplo, no Daniel 2, que fala da estátua com a cabeça de ouro, o peito de prata. And Babylon was conquered by Cyrus during his own lifetime. Então, a Babilônia foi conquistada por Ciro durante o tempo de vida de Daniel. And also in Daniel 8, some of the prophecy in Daniel 8 was fulfilled during Daniel's lifetime. E também uma parte da profecia de Daniel 8 foi cumprida no período de vida do próprio Daniel. Thanks, John. E aproveitando essa questão das 70 semanas, no texto ele menciona algumas vezes, ele faz uma referência das primeiras 7 semanas, aí depois ele fala das outras 62, só que ele não menciona nada sobre se essas primeiras 7 semanas têm alguma conotação histórica, já que a profecia foi cumprida, se dá para identificar alguma coisa com essas 7 primeiras semanas. Isso no livro do John Oakes. Ele não menciona, mas na profecia, quando ele fala das 70 semanas, ele fala 7 semanas e mais 62, quando ele está ainda referindo a 69, nem chegou nas 70 ainda, mas mais de uma vez ele menciona meio que separado esse número, 7 semanas e 62 semanas. Se esse 7 tem algum significado. Yeah. So it seems that Daniel also mentions separately like 7 weeks and then 72 weeks, 62 weeks. Right. Why does he do that? Like he kind of split it up, and is there any reason? Yeah. So he talks about 69 weeks, yes? Então ele está falando de 69 semanas, certo? And basically what he's saying is there's 70 weeks, okay? Então 70 weeks. Então basicamente o que ele está dizendo é que tem 70 semanas, certo? And Jesus would come to Jerusalem after the 69th week. Então Jesus ele viria para Jerusalém depois da 69ª semana, certo? But before the end of the 70th week. Mas antes do final da 7ª semana.
And so if you look at Ezra chapter 7, Então, se você olhar o capítulo 7 do livro de Esdras, the 7th year of Artaxerxes, o sétimo ano de Artaxerxes, that's when the decree to rebuild Jerusalem was issued. é quando o decreto de reconstruir Jerusalém foi emitido. The year was 458 BC. O ano foi 458 a.C. So the end of the 70th week would be 33 AD. Então, o final da sétima semana seria 33. Sorry, what is the Yes, number again? 33. 33. 33 AD. 33 a.C. But almost certainly Jesus was killed in 30 AD. Mas muito provavelmente Jesus foi morto em 30 depois, In the middle of the 70th week. no meio da sétima semana. And then that's where the interpretation gets more difficult. E é aí exatamente onde a interpretação fica mais complicada, Because then he talks about the destruction of Jerusalem at the end of the 70th week. porque ele também vai falar da destruição de Jerusalém no final da sétima semana. And that's the part where it's harder to understand exactly how that timeline works. Da 70ª semana, né, gente? Isso. Depois de Semana 70 70. semanas. Desculpa. Yeah. Sorry, John? That's where the timeline is harder to understand how that works with history. E é difícil aí de trabalhar com a linha do tempo, né? Como é que isso funciona na história. Because we know the destruction of Jerusalem, as prophesied by Daniel, was 70 AD. Porque nós sabemos que a destruição de Jerusalém, como profetizado por Daniel, aconteceu em 70 depois de Cristo. Almost exactly 40 years. Quase que exatamente 70 anos. And you know the significance of the number 40, correct? E você sabe qual que é o significado de 40? Desculpa, esses números confundem um pouquinho, gente. Foi exatamente 40 anos depois, né, da morte de Jesus. E você sabe o significado do número 40? It's a time of waiting. It's a time of God working. É um tempo de espera, é um tempo do trabalhar de Deus. So that's my speculation, but it's just my own speculation. Mas essa é a minha especulação, é a minha própria ideia. That God stopped the clock to give the Jews a time to repent and to come into the kingdom. Que Deus parou o relógio para dar tempo para os judeus entrarem no reino. But that's just my speculation. Mas isso é apenas uma especulação minha. I think it's not an accident. It's almost exactly 40 years. Eu não acho que é um acidente, é quase que exatamente 40 anos. I believe that when Jesus died, God left the temple. Eu acredito que quando Jesus morreu, Deus abandonou o templo. The curtain was torn in two. A cortina foi rasgada ao meio. And I believe at that time, God abandoned the temple. Eu acredito que nesse momento Deus abandonou o templo. And when Jesus was raised from the dead, he's now serving in the heavenly tabernacle, the heavenly one. E quando Jesus foi ressurreto do mundo dos mortos, agora ele está servindo o templo celestial. So for 40 years, the temple was like an empty shell. Então, por 40 anos, o templo era como um espaço vazio, uma concha vazia. While God waited for the full number of Jews to come into the kingdom. Enquanto Deus esperava para o número exato de judeus entrarem no reino. Then he kicked them out. Então, ele chutou o balde. And I believe this is also mentioned in Galatians chapter 4. Eu também acho que isso é mencionado em Gálatas no capítulo 4. And verse 21 through 31.
do verso 21 ao 31. Where he talks about the symbolism of Isaac and Sarah and Ishmael and Hagar. Quando ele fala do simbolismo entre Isaac, Sara, Ismael e Agar. And it says, when Isaac was born, Diz que quando Isaac nasceu, Ishmael persecuted him. Ismael o perseguiu. And the symbolism there is Ishmael represents the Jews and Isaac represents those who became Christians. O simbolismo ali é que Ismael representa os judeus e Isaac representa aqueles que se tornaram cristãos. And then if you read Galatians 4:29 through 31, it says, and then E se você ler a Gálatas, esse capítulo do versículo 29 ao 31, it says Hagar and Ishmael were kicked out. diz que Agar e Ismael foram expulsos. And I believe that was fulfilled when Jerusalem was destroyed. Eu acredito que isso foi cumprido quando Jerusalém foi destruída. And in Galatians 4, Paul even says these things can be taken figuratively. E em Gálatas 4, Paulo ainda diz que essas coisas podem ser vistas de forma figuratively, right? De forma Yes. figurativa. Yeah. So you see, so many parts of the Bible all work to the same end, have the same implication. E você vê que tantas partes, né, na Bíblia funcionam com o mesmo propósito, tem a mesma implicação. Thanks, John. Okay, next question. É que, Bruno, ele explicou perfeitamente a profecia toda. Eu só não sei se ele explicou as 7 primeiras semanas, que foi a pergunta, ou eu não entendi. So maybe Sergio just missed the 7 first weeks, how to understand them, the 7 first weeks. Well, that's just how they say 69. É assim como eles dizem 69. Ok. A próxima... By the way, some people have tried to find a prophetic significance Por sinal, algumas pessoas tentam encontrar um significado profético to the 62 para o weeks. 62, But I've never found that convincing. I've read people that write that, but I don't find that convincing. mas eu não acho isso convincente. Eu já li, mas não me convenceu. Okay. 62 plus 7 is 69. 62 mais 7 é 69. Ok, perfeito. A outra pergunta, lá no capítulo 10, quando tem a visão que é representada, é citado o nome da Grécia. E a pergunta é se o nome Grécia já era conhecido dessa maneira quando Daniel teve essa visão lá no capítulo 10. Mm-hmm. Okay, so the name Greece is mentioned in chapter 10. And was like Greece, this name known back then, by the people back then? Absolutely. Sim, certamente. The year here is, I think it's around 5, let me see, 3rd year Cyrus. So this is right around 538 BC. Então, o ano aqui era por volta de 538 a.C. And at that point, Greece was starting to become a major world power. Nessa época, a Grécia estava começando a se tornar uma grande potência mundial. Yeah. The golden age of Greece was a little bit later. A era de ouro da Grécia foi um pouquinho mais tarde. The golden age of Greece was from about 450 BC to about 380 BC. Foi em torno essa era dourada da Grécia em torno de 450 a 380 antes de Cristo. But let me see.
Xerxes, mas o Xerxes he fought the Battle of Marathon. lutou a batalha de Maratona, That was about 40 years after this vision. que foi em torno de 40 anos antes dessa visão. So absolutely, when the Persian Empire sort of went right up to Greece. Então, absolutamente, o Império Persa foi na direção da Grécia. Nebuchadnezzar did not interact with the Greeks in any significant way. Nabucodonosor não teve uma interação significativa com os gregos, But Cyrus did, absolutely. mas Ciro, com certeza. Cyrus conquered Lydia. Ciro conquistou Lídia. And Lydia was, do you know the word buffer state? Buffer state, no. It's, Lydia was the thing that between, so there's Babylon, Uhum. Greece, Uhum. and Lydia. Então, So when Cyrus took Lydia, now Mesopotamia is now directly up against Greece, so they become neighbors. Então a Lídia era uma cidade grega que ficava situada numa região estratégica, porque você tinha a Babilônia, Lídia e a Grécia, certo? Então, uma vez que Lídia foi conquistada, o Império Persa ficou cara a cara com os gregos. But obviously, Nebuchadnezzar was well aware of the Greeks. It's just that they weren't direct neighbors at that time. Mas certamente Nabucodonosor tinha conhecimento dos gregos, embora eles não fossem vizinhos próximos naquela época. Ok. E a próxima pergunta é se o João tem algum insight, alguma posição sobre como os judeus atualmente veem as profecias do livro de Daniel. Se eles entendem isso como já cumprido ou não. So, and the next question is about the Jews, how they see the prophecies in the book of Daniel, if they see them as fulfilled, how do they understand these prophecies? Do you mean Jews at the time of Jesus, or do you mean Jews now? Você quer dizer os judeus agora ou na época de Jesus? Eu acho que a pergunta foi feita com relação ao pensamento atual, né? Porque parece criar uma discrepância. Mas fique à vontade se ele quiser comentar dos dois. It seems that the question refers to the Jews nowadays, but if you want to make any comments on the Jews. Well, one thing is we know that in the second, third, and fourth century, uma das coisas que nós sabemos é que no segundo, terceiro e quarto séculos, after Christ, depois de Cristo, the Jews removed many messianic prophecies from their regular reading of Scripture. Os judeus removeram muitas escrituras messiânicas do que eles liam habitualmente. It'd be like, the Catholic Church where they have a regular circulation of readings, Seria mais ou menos como a Igreja Católica, que tem uma circulação regular de leituras. In the regular readings, they had a number of messianic prophecies. Então, na leitura habitual deles, eles tinham umas passagens messiânicas. And the rabbis began to remove some of those readings from the regular readings because people were becoming Christians. E os rabis começaram a remover algumas dessas passagens messiânicas porque as pessoas estavam se tornando cristãs. But the average Jew obviously doesn't interpret Daniel 9 as pointing to Jesus. Mas o judeu comum, obviamente, não interpreta Daniel 9 como algo que se refere a Jesus. Otherwise, they become a Christian. Caso contrário, ele se tornaria um cristão. So I read Isaiah 53.
Mas eu leio Isaías 53 and I say, that's so obviously Jesus, e eu digo, nossa, isso é tão óbvio que é Jesus, but the Jews have a different interpretation. mas os judeus têm uma interpretação diferente. They say the suffering servant is the Jews themselves. Eles dizem que o servo sofredor são os próprios judeus. So I have no idea what a Jewish person would say right now about Daniel chapter 9. Mas eu não tenho a mínima ideia do que um judeu nos dias de hoje diria sobre Daniel capítulo 9. I've never done that research. Eu não fiz essa pesquisa. But I assume before the time of Jesus, Mas eu acho que antes de Jesus, since in chapter 9, verse 24, it talks about anointing the most holy place, visto que no capítulo 9 fala sobre a unção do lugar santíssimo, the word there is Messiah. a palavra lá é Messias. In fact, the word Messiah appears twice in that prophecy. De fato, essa palavra Messias aparece 2 vezes nesse capítulo. In verse 24 and again in verse 25. No versículo 24 e de novo no versículo 25. So I'm sure before the time of Jesus, many Jews saw this as a messianic prophecy. Então eu tenho certeza que antes da época de Jesus, muitos judeus viram essa passagem como messiânica. And I'm sure Jews today don't think of it that way. Mas eu também tenho certeza que os judeus nos dias de hoje não pensam dessa forma. Ok. Então, No capítulo 11 de Daniel, há uma referência que fala sobre o Deus preferido das mulheres. Você pode falar para o John que eu li a nota de rodapé do livro dele, mas eu não entendi. Então, se ele puder explicar o que queria dizer aquilo. yeah. Go, Roland. Percebi. Let's see. Perdeu, né? Mas só eu congelei, Stella? Ixi, fechou tudo aqui. 37. Tá mutado, Sergião. Eu fiz a pergunta para ele. Ok. Tá ótimo. É que o meu caiu por 1 minuto aqui. Verse 37. Então, no versículo 37, né, do capítulo 11. Can he repeat the question since we didn't hear it all? Você quer repetir a pergunta, Sérgio? Que nesse versículo há uma referência ao Deus preferido pelas mulheres. E você pode falar para o John que eu li a nota de rodapé do livro dele, mas eu não entendi o que ele quis dizer. E alguém fez exatamente essa pergunta na aula. Então, se ele puder só colocar o pensamento dele sobre isso. And Sergio is saying that he read the footnote on your book and you comment on this favorite God among women, but Sergio couldn't quite understand. So if you could just elucidate on that. I would just give a bigger picture than maybe such a small picture. Então eu vou dar uma imagem grande, mais ampla, depois uma imagem um pouquinho menor. So the situation of the prophecy changes after verse 35. A situação da profecia muda depois do versículo 35. That's my wife, but I have to ignore him, I'm afraid. A esposa dele. Yes. Anyway, so the first 35 verses of chapter 11 is talking about the conflict between the Seleucid dynasty and the Ptolemaic dynasty. Yes? Então os primeiros And then
In verse 33 through 35 talks about how Antiochus Epiphanes will be judged. Então, Right? yes, então, vou translate. Ele está falando que os primeiros 35 versículos falam, né, do conflito entre as dinastias, a Ptolomaica e a Seleucida. Depois do versículo... Sorry, the last bit, John? The last verses you mentioned? Verse 33 through 35 describes how Antiochus Epiphanes will be judged. E depois do versículo 33 ao 35 vai falar como o Epifânio, Antíoco Epifânio, será julgado. But then, starting in verse 36, it's a prophecy of the end of the Ptolemaic dynasty. Mas então no versículo 36 a gente vê o final da dinastia Ptolomaica. And we know this happened in 33 BC. E nós sabemos que isso acontece 33 antes de Cristo. When Mark Antony ended up in Egypt and became friends with Cleopatra. Quando o Marco Antônio se encontra no Egito e ele se torna amigo de Cleópatra. Yeah, so he's talking about Rome in this section and the pride of Rome. Então ele está falando nessa sessão sobre a Roma e o orgulho de Roma. And that the Roman God set itself up above all other gods. E o Deus romano, né, se estabeleceu acima de todos os outros deuses. So which gods are these? Então, que deuses são esses? Verse 37, it shows no regards to all these other gods. No versículo 37 fala que ele mostra desprezo para todos os outros deuses. And he talks about the one desired by women. E daí então é quando o Deus desejado pelas mulheres aparece. That could be the mother goddess. Poderia ser a mãe Deus, but I don't know. mas eu não sei. That's a good guess. É um palpite. But the point is, all the other gods will be pushed aside. Mas o ponto é que todos os outros deuses serão colocados de lado. The Roman power will remove all these other gods. E o poder romano removerá todos esses outros deuses. So the one desired by women, my opinion, that's talking about the mother goddess, but I really don't know. Então, o Deus desejado pelas mulheres talvez seja a deusa mãe, mas eu não tenho certeza. Thanks, John. A próxima pergunta, Bruno, é aquela que se refere por um certo tempo a gente fazia um estudo específico que era sobre o reino de Deus, e a gente se baseava bastante em Daniel 2, no sonho da estátua, e a gente culminava com o início da igreja lá em Atos 2. No caminho desse estudo, a gente utilizava Mateus 16, que menciona quando Pedro tem as chaves do reino, e a gente associava isso com a pregação de Atos 2, que foi feita por Pedro. Aquilo que ele ligar no céu terá sido ligado na terra. E eu sei que em algum sentido a gente abusou um pouquinho da ideia de igualar a igreja com o reino, mas a gente usava essa escritura de Pedro, só que a gente só queria saber se ele tem algum comentário sobre essa passagem, se é exagerar um pouco nessa interpretação sobre Pedro, ou se é isso mesmo. Uhum. Eu sei que foi meio longa a pergunta, mas... I'll try to. So, John, we had a famous Kingdom of God study in our disciple manual booklet that considered this view coming starting in Daniel 2 with the big statue that Nebuchadnezzar saw, and then almost ending in Acts 2 with the establishment of the church. And then in Matthew 9:16, we have this idea that Peter is going to be the one who's going to hold the keys to the kingdom of God, and what he binds on earth is going to be bound in heaven. Yeah. And we might have here exaggerated a little bit that, our church is the kingdom of God. We maybe
Do you have any comments on that? Yeah. Well, first of all, about 70% of what is in that kingdom study is actually really good. Uhum. But the identification of the church as the kingdom is a major error, major theological error. So I've actually created a new version of the kingdom study. And if you send me an email, I'll send it to you. We're gonna love it. An updated version that's more biblical. Oh, perfect. Thanks. O que ele está Because dizendo? when John the Baptist said the kingdom of God is at hand, he's not talking about the church, he's talking about Jesus. Okay. And the kingdom of God is a much bigger concept than just the church. The church is part of the kingdom, if you will. But I think our understanding, he will give you the keys to the kingdom. I think that understanding in that study is accurate. that Peter will be the one to unlock this new phase, if you will, of the kingdom. Okay. So the kingdom did not start at Pentecost. That's absolutely not true. I mean, Israel was the kingdom of God. I have a study on the kingdom of God. Again, if you send me a request by email, I'll send it. I'll send it to you. But the ultimate. I'll just translate it to them, John. Oh, that's right. I'm sorry. Ele esqueceu que I got estava carried traduzindo. away. No problem. I'm gonna try to do my best. No problem. Oh my goodness. No, I understood. I'll try to do my best. O que ele está dizendo é que 70% daquele estudo do reino realmente é muito bom. Então a gente pode fazer uso dele. O único erro é quando a gente compara a igreja como sendo a única que representa o reino de Deus. A única coisa que representa o reino de Deus. Ele disse que ele fez uma revisão desse estudo e que ele vai enviar para a gente. Então, provavelmente a gente pode fazer uma tradução para que todos vocês tenham acesso a esse estudo revisado sobre o reino de Deus. Então, é certo que sim, Pedro tinha a chave dos céus, né? De certa forma, a igreja foi inaugurada em Atos 2, mas o problema é que não foi o reino de Deus que foi inaugurado, o reino de Deus já existia, né? Então a gente não pode confundir essas coisas. Inclusive, quando João Batista ele vai falar sobre o reino de Deus, ele não está falando sobre a igreja. Quando fiquem atentos porque o reino de Deus está vindo. Não é a igreja que ele fala ali. Na verdade, o que ele está falando é o evento Jesus, né? Que Jesus está se aproximando. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Yes, John? Right. So the way we've understood Matthew 16:9, I think, is essentially correct. Então, eu acho que a forma como nós entendemos Mateus 16:9 é essencialmente correta. And of course, we interpret kingdom and church being exactly equal there. E ali nós podemos interpretar o reino e a igreja como sendo iguais. And that's not true. Isso não é verdade. But there's part truth there. Mas tem uma parte de verdade ali. So I believe that is talking about Peter preaching that first sermon. Yes, I believe it is. Eu acredito sim que Jesus está falando de Jesus está falando de Pedro realizando aquela primeira pregação. Sim. Ok. Thanks, John. Fala para ele que está quase terminando. Eu não sei o quanto tempo ele tem. Our time is almost over, John. We don't know how much you have. I have about 15 more minutes. Ele tem uns 15 minutos ainda. Ok. E tem aquela pergunta relativa ao Salmo 2, se ela tem algum caráter profético, se ele ali também está falando sobre reinos. Eu sei que ele não está com isso aí na mão, mas se isso é possível ou não. We're getting a bit far from Daniel now in Psalm 2. Yeah, Psalm 2. Is it talking about kingdoms as well? Like it's known as a messianic passage, but does it also talk about kingdoms?
Psalm 2, verse 6 is a messianic prophecy, I'm sure. Certamente, Salmo 2, versículo 6 é uma passagem messiânica. Yeah, it's in fact, I believe that is quoted in the New Testament. In verse 7, Psalm 2, verse 7 is quoted in the New Testament as a messianic prophecy. E, na verdade, o versículo 7 do Salmo 2 é citado no Novo Testamento como uma passagem messiânica. It's in Hebrews chapter 1. Está em Hebreus capítulo 1. In Hebrews chapter 1, I almost forgot which one it was. By the way, I just finished publishing a book on Hebrews. I don't know if you guys have seen that. Ele disse que acabou de publicar, por sinal, um livro falando sobre Hebreus. Se ele quiser fazer uma série para a gente sobre Hebreus, ele é bem-vindo, Bruno. Sergio is saying that if you wanna come and teach a series on Hebrews, you are very welcome, John. Well, let's just plan on it sometime, okay? Oh, fantastic. Tá dizendo que a gente pode planejar. We have to plan ahead. Maybe next summer or something like that. I don't know. Wow, that would be amazing. Ele está dizendo que no próximo verão ele poderia. A gente pode planejar algo. I just got a cramp. Fantastic. Quem não chora não mama. So anyway, in Hebrews chapter 1, então no verse Hebreus 5, capítulo he 1, quotes Psalm 2, verse 7. no versículo 5 ele cita Salmos 2, 7. So certainly that is a messianic prophecy. Yes. Então certamente é uma passagem messiânica. Legal. Uma profecia. Bruno, com But isso... about the kings and the nations, I don't know about that. Agora eu não tenho tanta certeza em relação aos reinos e reis. Ok. Uhum. Bruno, terminou essa, talvez você tinha uma pergunta e aí talvez o pessoal já poderia começar a perguntar se tiver interesse. Good time for maybe 2 more questions, maybe 2 or 3. Talvez mais 2 perguntas. From the Você students? quer fazer, Ana? A gente tem a Ana com a mãozinha levantada. So, Ana Gurgel will ask a question. Eu já ouvi sobre na visão de Daniel sobre a sucessão dos reinos, ouro, prata, bronze, que para cada um dos impérios, aquele metal que ele viu no sonho era o metal predominante naquela cultura. Eu queria saber se isso procede ou não. Okay. So Anna heard that in the succession of kingdoms in the book of Daniel, when you see the statue, each metal represents a kingdom, but it historically did represent that kingdom. Does that make sense? Like historically? In other words, does gold represent Babylon? Babylon, yeah, was known as the kingdom of gold. Indeed. No, not that I know of. No. Not that I know of. However, if you go to Daniel chapter 7, mas se você for para, não que ele conheça, mas se você for para Daniel capítulo 7, then the symbols are national symbols. A gente vê símbolos que são nacionais. So, for example, Daniel 7. Então, por exemplo, Daniel capítulo 7. The first kingdom is a lion. O primeiro rei, no kingdom, the first kingdom. The first beast. A primeira besta animal que aparece is Babylon. É a Babilônia. And the gate in Babylon was covered with pictures of lions. E os portões na Babilônia eram cobertos de imagens de leões. If you go to the Pergamum Museum in Berlin, they have it there. E se você for para um museu em Berlim chamado Pergamum, você tem um fragmento disso. So the lion for Babylon. Então, o leão para Babilônia. The leopard for Persia. O leopardo para Pérsia. I'm sorry, the bear for Persia.
the bear for Oh, Persia, desculpa, o urso para Pérsia and then the leopard for Greece. e o leopardo para Grécia. So there, the animals do represent the kingdoms, but I don't see any connection in the statue The metals, right? between the metals and the kingdom. There could be something there, but I've never heard about that, or I don't think so. Uhum. Então, os animais de fato representam esses reinados, né? Historicamente, você pode ver isso. Although Mas, it né, was very smart of Daniel to say Babylon was gold. sim, mas os metais, né, ele não enxerga ainda uma representação, embora tenha sido muito inteligente de Daniel falar que a Babilônia era o ouro. Ele era um cativo, certo? Ele não podia falar diferente. Okay, Okay. next Thank question. you. A próxima pergunta é do Alberto? César e depois tem o Alberto. Então vou pedir para o César fazer a primeira, depois o Alberto, tudo bem? Two more? Can we have two more? Yeah. Yeah. Então, César and Alberto, ok? César. Eu fiquei muito curioso com relação ao simbolismo, quando ele falou sobre Isaac e Ismael, né? No contexto de Abraão, né? E eu queria saber como ele enxerga mais dois personagens, Eliezer, o empregado de Abraão, Rebeca, que foi quem se casou com Isaac. Se ele tem alguma coisa para dizer sobre isso. Tá, eu vou falar então para ele. So Cesar is saying that he was very mesmerized by the symbolism that you kind of dealt with in when you talked about Isaac and In Galatians 4, yeah. Yes, exactly. And he was just wondering if there is any symbolism related to Eliezer, like the servant of Abraham. Very funny. That's Eliezer of Damascus, yes? Eliezer, yes, and also Rebecca, the wife of Isaac. Eliezer is, no, I don't see any connection there at all. I believe Eliezer was his uncle? Era o tio de Abraão, I Eleazar? can't remember. Não, ele não tem descendência, ele era o empregado mais velho de Abraão. Yeah, Caesar is saying that he was the oldest servant of Abraham. No descent was shown there. All right, yeah. So, no, Abraham is very sad that Eliezer could be his heir. That was terrible to him. No, na visão dele, ele não vê. So I don't know of any symbolism there. Ele não acha que não tem simbolismo ali. But Okay, thank you very much. But Abraham is the father of Isaac. Mas Abraão é o filho de Isaac. And in Genesis 22, Em Gênesis 22, what happens is God asks Abraham to sacrifice his one and only son. o que acontece é que Deus pede para Abraão sacrificar o seu único filho On Mount Moriah. no Monte Moriah. And that's the same mountain that God offered his one and only son. E esse é o mesmo monte que Deus ofereceu o seu único filho. And the parallels are amazing. E os paralelos são surpreendentes, Because Isaac carried the wood up Mount Moriah, porque Isaac levou a lenha lá para o topo do monte, Moriá, that was going to be used for his sacrifice. e seria usado para o seu sacrifício, And Jesus carried the wood up the same exact mountain. ao passo que Jesus também levou a madeira subindo o mesmo monte, That was going to be used for his sacrifice. que seria usado para o seu próprio sacrifício. So Isaac then is a fulfillment of the Messiah. Is a messianic prophecy, essentially. Então, Isaac é essencialmente uma figura que cumpre uma profecia messiânica. I don't know the prophetic significance of his wife, though.
Eu não sei o significado profético da esposa dele. In fact, I don't believe she's even mentioned in the New Testament at all. E na verdade eu não me lembro que ela é mencionada até no Novo Testamento. Good question, though. Boa pergunta, César. Alberto, quer fazer a sua pergunta? Por favor, Bruno, boa noite. Boa noite. Na verdade, a primeira pergunta da minha esposa é algo rápido. Nabucodonosor, de fato ele se arrependeu? Essa é a primeira pergunta. E assim, a minha é dentro do contexto, dentro do contexto histórico, que é 164 antes de Cristo a 722 antes de Cristo. Nesse contexto, na visão dele, aonde que ele enxerga o plano de Deus na vida de Daniel? E qual que é o impacto hoje que faz esse contexto histórico nas nossas vidas? Não sei se deu sem entender. Você está falando da época 722 a 164, é isso? Antes de Cristo? Isso, exatamente. Existe esse contexto histórico, ok? Tá? A minha pergunta é, qual que, dentro desse contexto, qual que foi o plano de Deus na vida de Daniel? Aonde ele entra, né? Uhum. Qual que foi a visão de Deus na vida de Daniel dentro desse contexto? Uhum. Tá? E hoje, eu lendo esse contexto histórico, qual o impacto espiritual hoje é ensinado para nós? Tá, legal. E a pergunta é, Nabucodonosor, de fato, ele se arrependeu? Okay, all right. So, John, we're going to conclude with this. Actually, it is like the double question there. One from his wife. She's asking if Nebuchadnezzar really repented, like he did repent. And the second question is his. He's talking about this period from 7022 before Christ to 164 BC. What was God's plan for Daniel within this context timeline, and how can we learn from it nowadays? What is the impact of this, context and Daniel's experience on us during our days? Okay, could you remind me of the first question? His wife asked if Nebuchadnezzar really repented. I would say you just have to judge for yourself. Ele diz que você tem que fazer o juízo dessa situação. I would speculate that he remained polytheistic. Eu especularia que ele permaneceu politeísta. That he acknowledged the God of the Jews to be maybe the greatest of all the gods. Que ele reconheceu que o Deus dos judeus talvez seria o maior entre todos os deuses. Maybe even greater than Bel. E talvez ainda maior do que Bel, que era um deus top da Babilônia. Or the other Babylonian gods. Ou outros deuses babilônicos. But that's my speculation. Mas essa é a minha especulação. It's like Constantine. Constantine's famous for becoming a Christian, yes? É como a história de Constantino, que é famosa por ele ter se tornado cristão. But did Constantine truly reject all the other gods of Rome? It's an open question. Mas será que Constantino realmente rejeitou todos os outros deuses do panteão romano? É uma pergunta que fica. Because we know he continued to do some of the ceremonies that makes it questionable whether he really completely got it. Uhum. Porque você sabe que era uma sociedade repleta de cerimônias, rituais, então será que ele realmente se afastou de tudo isso? So that's my thought, but it's just my opinion. It's just my opinion. Então é o meu pensamento, é só a minha opinião. Then the second question, Bruno, that question was a little bit too vague for me. I didn't quite get what he's trying to ask of me. Ele achou a pergunta, Alberto, um pouquinho vaga. O que você quer dizer com o plano de Deus para Daniel nesse
período grande, né, de tempo que até ultrapassa o tempo de vida de Daniel. Tá, assim, por que a pergunta, né? Como Deus soberano, né? God's sovereign. Uh-huh. Assim, ele tem um plano para nossas vidas, ok? Então, quando eu começo a estudar o livro de Daniel, né? E assim, poxa, desde o início do mundo, chegando nesse contexto, por que Deus escolheu Daniel? Qual o impacto que teve Daniel nesse contexto espiritual que impacta hoje na nossa vida? Entendeu? É essa ideia. Quando eu pego o livro de Daniel e trago ele na prática na minha vida, né? Então, talvez para simplificar alguma das lições principais que a gente poderia tirar da história de vida de Daniel, certo? Para os dias de hoje. Exato. Pode ser. Mais ou menos. So basically, the idea is, what are the main lessons that we could learn from Daniel's life, his relationship with God, and his understanding of God? How could we apply, and I think that's the link between Daniel's spiritual walk with God and our walk with God. So some of the main lessons. Right. All of our discussions tonight have been about the visions and prophecies, yes? Então toda a nossa discussão essa noite tem sido sobre as visões e profecias, certo? De Daniel. But I think we learn from Daniel in the other places. Mas eu acho que também nós aprendemos de Daniel em outros lugares. In chapter 6. No capítulo 6. And it says in Daniel 6, diz in verse 4 and 5. No versículo 4 e 5. It says they were trying to find charges against Daniel. Diz que eles estavam tentando encontrar motivos para acusar Daniel. But they couldn't do it. Mas eles não podiam. Because there was no corruption. Porque ele não tinha corrupção nele. And he was never negligent. E além de não ser desonesto, ele não era negligente. And so Daniel represents to me the ideal follower of God. Para mim, Daniel representa o seguidor ideal de Deus. He relied on God completely. Ele confiou em Deus completamente. And no matter what the situation he was put in, he would never compromise his faith. Independente da situação que ele se encontrava, ele nunca comprometia sua fé. And also in Daniel 5. Também em Daniel 5, Belshazzar says, I'm going to give you the third highest place in the kingdom. Belshazzar diz que daria para Daniel o terceiro lugar em importância no reino. And Daniel says, I don't care about that at all. E Daniel disse, eu não me importo com isso, nem um pouco. In Daniel 5:17, he says, E no versículo 17 ele diz, you can keep your gifts. você pode ficar com os presentes e honrarias. You can give rewards to somebody else. Você pode dar para uma outra pessoa. To me, Daniel is the ideal member of the citizen of the kingdom of God. E para mim, Daniel é o cidadão ideal do reino de Deus. And so I think we can learn a lot from his life. Então eu acho que a gente pode aprender muito sobre a vida dele. It's not an accident that God used Daniel for these prophecies. E não é por acaso que Deus usou Daniel para essas profecias. Because Daniel represents to me the ultimate example of relying on God. Porque para mim, Daniel representa o exemplo maior de alguém que confia em Deus. Imagine if you were on your job, if they said this about you. Imagine se você estivesse fazendo o seu trabalho na sua empresa, em outro lugar, e alguém falasse isso sobre você. No corruption ever. É uma pessoa em que não há corrupção. Never failed to do his work. Nunca falhou em realizar o seu trabalho. Couldn't be bribed. Não poderia ser mais inteligente.
the kind of character that I think would say much about Jesus. E o tipo de caráter, personalidade que também fala muito sobre Jesus. And Shadrach, Meshach, and Abednego, they did a good job also. E Sadraque, Mesaque e Abednego também fizeram um bom trabalho. I'm so inspired by Daniel chapter 3. Eu me inspiro demais com Daniel capítulo 3. They said God could save us from this situation. Que diz que Deus podia nos salvar de qualquer situação. But even if he doesn't, Mas mesmo se ele não fizesse, we'll never bow down to that statue. a gente nunca se prostraria diante da estátua. I love Daniel chapter 1 and 3 through 6. Eu amo Daniel capítulo 1 e 3 até o 6. And the connection is clear E a conexão é clara, because they believe that God is in control. porque eles creem que Deus está no controle. They believe that God rules the nations. Eles creem que Deus governa as nações. And Daniel's prophecies prove this to be true. E as profecias de Daniel são evidência de que isso é verdade. But here's the question. Mas aqui está a pergunta: Are you going to live that way? você vai viver dessa forma? Does your life match what you say you believe? A sua vida se encaixa com aquilo que você diz e acredita? You say, I believe God is in control. Você diz, eu acredito que Deus está no controle. Well, do you act that way? E você age conforme isso? Look at Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Olhe para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. So that's my answer to that question. Então essa é a minha resposta para a sua pergunta, Alberto. Bem, obrigado, Bruno, pela tradução e agradece a ele aí pela aula espiritual. Mm-hmm. Yes, thank you so much, John, not only for the elucidative information, but also for the spiritual lesson that you taught us. Well, thank you. Bem, obrigado a todos vocês. Obrigado. Se você So, puder thank you, agradecê-lo John. de uma forma geral. Se vocês quiserem agradecê-lo, pessoal, de uma forma geral. Thanks, Thank John. you, John. Pode desmontar aí Thank you seu very fone. much, John. Obrigada, John. Bye. Obrigada, John. Yes. Thank you, Mr. John. Bruno, Come let's here. talk about a visit sometime. It's been 6 years since we were there. Sure. We're going to plan that, John. Thank you so much. You can notice the excitement here. We deeply Yes. appreciate your time. One thing I notice is your students ask harder questions than I get here in the United States. So obviously they're thinking more deeply. Ele está dizendo que uma So coisa que I'm impressed. ele está impressionado que vocês são estudantes que fazem perguntas profundas, até mais profundas das que ele recebe lá nos Estados Unidos. But it's maybe because Sergio answered all the easy questions already. But, talvez porque o Sérgio já respondeu todas as fáceis, então agora vocês deixaram. É por aí. Left the hard ones for me. Yes, you got it, John. All right, John. Thank you so much for your time. You bet. Pessoal, só antes de despedir de todo mundo, só gostaria de lembrá-los, a gente está preparando os avisos, mas na próxima semana a gente vai começar uma série muito legal sobre o Evangelho de Marcos. Ó, se todo mundo reagir igual a Cláudia, eu fico feliz. Então, o Bruno está preparando essa série, então eu gostaria de convidá-los para estar com a gente na semana que vem, então, para a gente começar a estudar um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos. Pessoal, muito obrigado. bom. É muito bom, Marcos. Legal, obrigado por estar com vocês. Vou agradecer ao Bruno pela tradução também, viu? Bruno, valeu pela tradução, viu? Obrigado. O Sérgio por organizar tudo. Everybody turn on their camera so I can see you. Thank you, John. Bye bye. Bruno, Sérgio, bye. Obrigado, gente. Thank you, John. Thank you, John. Thank you, John. Bye, bye, Bruno. Obrigado. Valeu. Gente, valeu. Obrigada, Bruno. Obrigada. Valeu, tamo junto. Obrigado.